Eu acordei numa cama de hospital sem saber como havia chegado lá. A primeira coisa que eu vi foi o teto branco. A segunda coisa que eu procurei foi ela. Ela não estava lá. E o enfermeiro, quando eu perguntei, disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Sua esposa esteve aqui na primeira noite. Depois não voltou mais. Minha esposa escolheu o amante e me deixou na UTI. Quando descobriu a verdade, já era tarde demais. Vou voltar 3 semanas antes do hospital. Porque é lá que a história começa de verdade. Eu havia descoberto a traição por acidente, da forma mais banal possível. Uma mensagem que apareceu na tela do celular dela enquanto ela estava no banheiro. Não li o conteúdo completo. Não precisei. O nome era suficiente. E o tom da notificação visível era suficiente. Quando ela voltou do banheiro, eu estava sentado no mesmo lugar, com o celular dela na minha mão. Ela viu. Parou. Quanto tempo? Eu perguntei. Ela ficou em silêncio por um momento que durou tempo demais. 8 meses, ela disse. A conversa que se seguiu foi longa e devastadora. Ela não negou. Não construiu versão alternativa. Disse que havia se afastado de mim sem perceber exatamente quando. Que havia encontrado no outro uma atenção que havia deixado de sentir em casa. Que havia tentado várias vezes encontrar a coragem de ser honesta, mas nunca havia conseguido. E agora? Eu perguntei. Ela ficou em silêncio. Agora o quê? Eu repeti. Eu não sei o que eu quero, ela disse. Você não sabe se quer seu marido ou o homem com quem passou 8 meses me traindo, eu disse. Ela não respondeu, mas a resposta estava no silêncio. Nos dias seguintes, a casa ficou num estado de suspensão estranha. Ela continuou em casa, mas com aquela presença de quem já foi embora de dentro enquanto o corpo ainda ocupa o espaço. Eu tentei ter conversas reais. Ela respondia com monossílabos ou desviava o assunto. Num sábado à tarde, eu a vi digitando no celular com aquela concentração específica de quem está completamente absorto numa conversa que importa. Eu saí de casa sem dizer nada. Fui andar. Sem destino. Sem tempo determinado. Aquele tipo de caminhada que o corpo pede quando a cabeça está processando mais do que consegue processar parado. Foram 2 horas andando. E quando eu voltei para casa, ela não estava mais lá. Uma mala havia sumido do armário. E havia uma mensagem no celular dela que ela havia deixado em cima da mesa, esquecida ou deliberadamente abandonada, com a tela acesa mostrando uma conversa que eu não havia procurado ver, mas que estava ali, visível. A última mensagem enviada dizia: estou indo. Você estava certo. Eu precisava escolher. Eu fiquei parado no meio da sala por um tempo que não sei calcular. A mala, a mensagem, o silêncio da casa. Ela havia escolhido. Não me disse pessoalmente. Não me ligou. Não deixou bilhete. Simplesmente foi embora enquanto eu estava andando pelas ruas tentando processar o que estava acontecendo no meu casamento. Eu me sentei no sofá. E foi aí que senti a primeira dor no peito. Achei que fosse angústia. Levei 40 minutos para entender que não era. A dor foi aumentando de um jeito que eu não conseguia racionalizar, como emocional. Irradiava pelo braço esquerdo. Ficava difícil respirar. Eu peguei o celular. Tentei ligar para ela. Não atendeu. Liguei pro meu irmão, Daniel. Ele atendeu no segundo toque. Eu acho que tem alguma coisa errada comigo, eu disse, a voz já diferente. A dor no peito está. Eu não terminei a frase. O Daniel me contou depois que quando ele chegou 20 minutos depois, encontrou a porta destrancada e eu no chão da sala. Ele chamou o SAMU. Eu cheguei no hospital sem consciência. Infarto agudo do miocárdio. 43 anos. Sem histórico cardíaco relevante. O médico disse que o estresse severo pode ser gatilho. Eu fiquei 3 dias na UTI. Antes de continuar, eu quero saber de onde você está assistindo esse vídeo. Deixa nos comentários a cidade ou o país. Essas histórias chegam em lugares que eu nunca imaginei, e sempre fico curioso para saber de onde vocês estão acompanhando. Agora, voltando ao que aconteceu. O Daniel me contou sobre as primeiras horas. Ele havia tentado contatar ela imediatamente. O celular dela ia direto pro correio de voz nas primeiras horas. Quando ela finalmente atendeu, já eram 11 da noite. Ela perguntou o que tinha acontecido. O Daniel me contou, num tom que me disse que o relato completo ia ser mais difícil do que o básico. Eu expliquei. Ela ficou em silêncio por um tempo. Depois disse que estava vindo. Ela veio, eu perguntei. Ainda na cama do hospital, ainda com os eletrodos no peito. Ela veio, ele disse. Ficou 2 horas. Olhou para você através do vidro da UTI. Não entrou. Por que não entrou? Eu não sei, ele disse. Quando eu voltei para a sala de espera depois de falar com o médico, ela havia ido embora. Havia ido embora. Fiquei em silêncio processando aquilo. Ela ligou depois, eu perguntei. Uma vez Daniel disse. No dia seguinte. Perguntou como você estava. Eu disse que estava estável. Ela disse que ficava aliviada. E desligou. Ela ficou aliviada. E desligou. Ela não voltou, eu disse. Não como pergunta. Não voltou, ele confirmou. Recebi alta do hospital 7 dias depois. O Daniel ficou comigo durante esse tempo inteiro.
Dormiu no hospital nas primeiras noites. Trouxe roupas, trouxe comida, ficou em silêncio quando eu precisava de silêncio e falou quando eu precisava ouvir uma voz conhecida. Naqueles 7 dias, ela mandou 2 mensagens. A primeira perguntando como eu estava. A segunda dizendo que precisávamos conversar sobre questões práticas quando eu tivesse alta. Questões práticas. Depois de um infarto. Depois de 8 meses de traição. Depois de ela ir embora enquanto eu estava andando pela rua e chegar em casa para encontrar a casa vazia e sentir dor no peito que eu achei que fosse só angústia. Questões práticas. No dia em que recebi alta, o Daniel me levou para casa dele. Você não vai para sua casa agora, ele disse, com aquela firmeza de irmão mais velho que não está fazendo pergunta. Ela pode não estar mais lá, eu disse. Mesmo assim, ele disse, você vem para minha casa. Eu não resisti. Cheguei na casa do Daniel e dormi por 14 horas seguidas. Quando acordei, havia uma mensagem dela. Eu ouvi que você teve alta. Precisamos marcar uma conversa. Precisamos marcar uma conversa. A linguagem de calendário. A frieza administrativa de quem está tratando o fim de um casamento como uma reunião de trabalho. Eu guardei o celular e fui tomar café. A conversa aconteceu 10 dias depois da minha alta. Nos encontramos num café neutro, escolha dela, aquele tipo de lugar público que as pessoas escolhem quando querem garantir que nenhuma das partes vai perder o controle. Ela chegou antes de mim. Eu a vi pela janela antes de entrar. Sentada, café na mão, olhando pro celular com aquela concentração de quem está se preparando para algo difícil. Entrei. Ela levantou o olhar. E pela primeira vez desde que tudo havia começado, eu vi algo na expressão dela que eu não havia esperado ver. Culpa. Não a culpa performática de quem está tentando parecer arrependido. A culpa real, que se instala nos olhos de uma pessoa quando ela finalmente enfrenta completamente o peso do que fez. Como você está? Ela perguntou, a voz menor do que eu havia esperado. Recuperando, eu disse, sentando do lado oposto. Ficamos em silêncio por um momento. Eu preciso te dizer uma coisa antes de qualquer conversa sobre questões práticas, ela disse. Pode falar, eu disse. Eu não sabia, ela disse. Sobre o infarto. Não sabia que estava acontecendo quando eu fui embora naquele dia. Você sabia que eu estava em casa sozinho depois de uma conversa devastadora sobre uma traição de 8 meses, eu disse, mantendo minha voz calma. Você escolheu ir embora nesse momento. Eu sei, ela disse. E eu vou carregar isso. Você foi embora enquanto eu estava andando pela rua, tentando processar o que estava acontecendo no meu casamento, eu disse. E quando o Daniel te ligou para dizer que eu estava na UTI, você veio, ficou 2 horas, olhou por um vidro e foi embora de novo. Ela fechou os olhos. Eu entrei em pânico, ela disse. Você entrou em pânico e foi embora, eu disse. Do hospital, enquanto eu estava na UTI. Ele estava lá, ela disse, e eu entendi que ela estava falando do Vinícius. Ele estava me esperando, e eu não soube o que fazer com as 2 situações ao mesmo tempo. Você tinha seu marido na UTI e seu amante te esperando, eu disse, e você escolheu ir pro amante. Ela não respondeu, porque era verdade. Você não precisa confirmar, eu disse. Eu já sei a resposta. O que você quer de mim agora? Ela perguntou. Honestidade, eu disse. Completa, sem versão suavizada. Sobre o quê? Sobre onde você está agora, eu disse. Você ainda está com ele. Silêncio longo. Não, ela disse. Quando terminou? 2 dias depois do hospital, ela disse. O que aconteceu 2 dias depois do hospital que não aconteceu quando você estava olhando por um vidro de UTI? Eu perguntei. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Eu vi a foto que o Daniel postou no grupo da família, ela disse finalmente. Você numa cama de hospital com aqueles fios todos. E eu percebi de verdade, pela primeira vez, o que eu havia feito. A foto te mostrou o que a realidade não havia mostrado, eu disse. Sim, ela admitiu. Você terminou com ele por culpa ou porque genuinamente entendeu que havia feito algo irreparável? Eu perguntei. As 2 coisas, ela disse. Mas principalmente porque eu olhei para a foto e percebi que enquanto você estava assim, eu havia escolhido estar em outro lugar. E essa escolha me mostrou quem eu havia me tornado de um jeito que eu não consegui ignorar. Você terminou com ele depois de ver a foto, eu disse. Não quando soube do infarto. Não quando o Daniel te ligou. Quando você viu a imagem. Eu sei como isso parece, ela disse. Como parece? Eu perguntei. Parece que eu precisei de uma imagem impactante para sentir o que devia ter sentido quando recebi a ligação, ela disse. E isso diz algo sobre onde eu estava que me envergonha profundamente. Eu fiquei em silêncio por um longo momento, olhando pro café que eu havia pedido e que havia esfriado completamente enquanto a gente conversava. Eu preciso te contar uma coisa, eu disse finalmente. Ela me olhou. Durante os 7 dias no hospital, eu disse, eu tive muito tempo para pensar. Sobre o casamento, sobre o que havia acontecido, sobre as escolhas que cada um de nós havia feito ao longo do tempo. E, ela disse, cautelosamente,
E eu percebi que eu havia passado anos sendo marido presente de uma forma que havia se tornado invisível para você, eu disse. Não culpando você completamente por isso, mas reconhecendo que algo havia se perdido entre a gente muito antes do Vinícius aparecer. Você está dizendo que parte disso é culpa sua, ela disse, surpresa. Estou dizendo que casamento é construção de dois, eu disse. E em algum momento os dois paramos de construir sem perceber. E você preencheu o vácuo de uma forma que me machucou de um jeito que eu nunca havia imaginado que era possível ser machucado. Eu quero tentar de novo, ela disse, abruptamente, como se a frase havia esperado tempo demais para ser dita e havia saído antes que ela pudesse calibrar o momento. Eu fiquei olhando para ela. Você quer tentar de novo, eu repeti. Eu sei que eu não tenho o direito de pedir isso, ela disse, a voz quebrando levemente. Eu sei o que eu fiz. Eu sei que fui embora quando você precisava. Eu sei que fiquei num hospital olhando por um vidro e depois fui embora de novo. Eu sei tudo isso. E mesmo assim você está pedindo para tentar de novo, eu disse. Porque eu te amo, ela disse. Mesmo sabendo que eu fiz tudo o que fiz, eu te amo. E eu nunca soube isso tão claramente como quando vi aquela foto. O silêncio que se seguiu foi o mais longo e mais pesado de toda a conversa. Eu olhei para ela por um tempo longo. A mulher que eu havia amado por 10 anos. Que havia construído uma vida comigo. Que havia me traído por 8 meses, ido embora enquanto eu estava na rua. Ficado num hospital e ido embora de novo. E que agora estava sentada num café com os olhos cheios de água dizendo que me amava. Eu preciso te dizer algo, eu disse finalmente. E eu preciso que você ouça até o fim antes de responder. Ela assentiu. No hospital, eu disse. No segundo dia na UTI. Quando eu ainda não sabia completamente o que havia acontecido, eu fiz uma coisa. O quê? Ela perguntou. Eu pedi pro Daniel me contar tudo, eu disse. Sobre como eu havia chegado lá. Sobre quem havia estado lá. Sobre o que havia acontecido enquanto eu estava inconsciente. Eu sei que você soube, ela disse. Não é sobre você não ter estado lá que eu estou falando, eu disse. É sobre o que eu decidi enquanto estava deitado naquela cama com fios no peito e tempo de sobra para pensar. O que você decidiu? Ela perguntou, a voz carregando uma esperança cautelosa. Eu decidi que quando eu saísse do hospital, eu disse, devagar, eu ia começar a construir uma vida que fosse genuinamente minha. Não em função de um casamento, não em função de expectativas, não em função do medo de estar sozinho. O que isso significa? Ela perguntou. Significa que a resposta para sua pergunta sobre tentar de novo, eu disse, não é sim e não é não. É que eu não sei ainda. E que eu não vou tomar essa decisão num café 10 dias depois de sair do hospital. Ela ficou em silêncio. Eu preciso de tempo, eu disse. Tempo real. Não tempo como punição. Tempo porque eu passei por algo que muda a forma como você olha para tudo. E eu não tenho clareza suficiente agora para saber o que eu quero. Quanto tempo? Ela perguntou. Não sei, eu disse. E você vai ter que respeitar isso sem prazo. Nos meses seguintes, eu construí uma rotina nova na casa do Daniel, que havia insistido que eu ficasse enquanto me recuperava completamente. Recuperação física primeiro, as restrições de atividade, a medicação, as consultas de acompanhamento que me lembravam, toda semana, que meu corpo havia passado por algo sério. E recuperação de outra coisa que não tem nome médico, mas que existe da mesma forma. A recuperação de quem descobre que a pessoa que ele considerava mais próxima no mundo havia escolhido, no momento crítico, estar em outro lugar. Essa recuperação é mais lenta do que qualquer prescrição médica. Ela mandava mensagens com uma regularidade respeitosa, não insistindo, não pressionando, apenas presente de uma forma que eu podia ignorar quando precisava e responder quando conseguia. Algumas mensagens eu respondia, outras eu deixava para lá. Ela respeitou cada silêncio sem transformá-lo em cobrança. Você está dormindo bem? Ela perguntou, numa mensagem de uma quinta-feira. Melhor do que antes, eu respondi. Fico feliz, ela disse. E não mandou mais nada naquele dia. Essa contenção dela, que eu havia esperado que não existisse, foi a primeira coisa que começou a mudar levemente o ângulo de como eu estava vendo tudo. 2 meses depois do café, eu liguei para ela. Não com decisão, com uma pergunta. Você está fazendo terapia? Eu perguntei. Quando ela atendeu. Comecei há 6 semanas, ela disse. Individual. 2 vezes por semana. Sobre o que você está trabalhando? Eu perguntei. Sobre os padrões que me levaram a fazer o que fiz, ela disse. Sobre o que eu estava evitando dentro de mim que eu fui buscar lá fora. Sobre a escolha que eu fiz no hospital que eu ainda não consigo olhar de frente sem sentir algo que eu não consigo nomear completamente. O que você sente quando você olha de frente para essa escolha? Eu perguntei. Vergonha, ela disse. De um tipo que nunca senti antes. Não vergonha do que os outros vão pensar. Vergonha de mim mesma. Eu também comecei terapia, eu disse. Eu sei, ela disse. O Daniel me contou. Ele não devia ter contado, eu disse, sem raiva real. Ele estava tentando me dar alguma esperança, ela disse. Acho que ele acha que a gente deveria tentar. O Daniel é muito otimista, eu disse. Ela concordou.
E eu ouvi um sorriso pequeno na voz dela, involuntário, o tipo de sorriso que escapa antes que a pessoa perceba. E aquele sorriso pequeno, ouvido pelo telefone, foi a segunda coisa que mudou levemente o ângulo. Meu terapeuta, um homem de 50 e poucos que havia passado por seu próprio infarto 10 anos antes, me fez uma pergunta na quarta sessão que ficou comigo por semanas. Quando você pensa no casamento agora, ele disse, o que você sente primeiro? Raiva, tristeza ou algo diferente? Eu pensei antes de responder. Perda, eu disse finalmente. Não raiva, perda. Perda do que especificamente? Da versão do casamento que eu achava que tinha, eu disse. Não necessariamente do casamento que existia de verdade. E qual era a diferença entre os dois? O que eu achava que tinha era uma parceria completa onde os dois estavam genuinamente presentes, eu disse. O que existia de verdade era dois adultos que haviam parado de se ver completamente e que haviam lidado com isso de formas muito diferentes. Ela foi buscar fora, ele disse. E eu não fui buscar nada, eu disse. Eu fiquei onde estava sem perceber que havia algo para buscar. Isso é uma forma de contribuição, o terapeuta perguntou. É uma forma de não estar presente completamente, eu disse. Não é a mesma responsabilidade pelo que ela fez. Mas é parte do quadro que eu preciso ver completo se eu quiser tomar uma decisão honesta sobre o futuro. E o que esse quadro completo te diz? Ele perguntou. Me diz que o casamento que existia antes do Vinícius já tinha rachado de um jeito que nenhum dos dois havia admitido completamente, eu disse. E que talvez a questão não seja se eu consigo perdoar o que ela fez, mas se os dois conseguem construir algo diferente do que havia antes. Isso é uma pergunta diferente de pode o casamento voltar ao que era, ele disse. É uma pergunta completamente diferente, eu concordei. 4 meses depois do hospital, eu liguei para ela de novo. Eu quero te ver, eu disse. Quando? Ela disse, sem fazer mais perguntas que isso. Sábado, eu disse. Tá bom, ela disse. Nos encontramos num parque perto de onde eu estava morando provisoriamente. Ela chegou pontualmente, com aquela contenção que havia caracterizado todos os nossos contatos nos últimos meses. A gente andou por um tempo sem falar muito. Depois eu disse, eu quero te contar o que eu decidi. Ela parou de andar. Me olhou. Eu decidi que eu não sei ainda se quero tentar o casamento de novo, eu disse. Mas eu decidi que eu quero tentar ter conversas honestas sobre o que existia antes de qualquer coisa que aconteceu. Conversas, ela disse. Conversas reais, eu disse. Sobre o que a gente havia deixado de construir. Sobre o que cada um de nós havia parado de oferecer. Sobre o casamento que existia de verdade ao invés do que cada um imaginava que existia. E depois dessas conversas, ela perguntou. Depois a gente decide, eu disse. Com clareza. Não na raiva, não na culpa, não na gratidão de alguém que sobreviveu a um infarto e está vendo tudo com uma clareza temporária que pode não durar. Você acha que a clareza é temporária? Ela perguntou. Eu acho que clareza obtida numa cama de hospital precisa ser testada na vida normal antes de virar decisão permanente, eu disse. Ela ficou em silêncio por um momento. Isso é sábio, ela disse. É assustador, eu corrigi. Mas provavelmente sábio. As conversas começaram naquele sábado e continuaram por semanas. Não sessões de terapia, embora a terapia também continuasse acontecendo. Conversas reais, nos lugares mais banais, num café, num parque, na cozinha da casa do Daniel numa tarde de domingo. Ela falou sobre coisas que eu não havia ouvido antes. Sobre solidão que havia crescido dentro do casamento, sem que ela soubesse nomear. Sobre momentos em que ela havia tentado dizer algo importante e eu havia respondido com soluções quando ela precisava de escuta. Eu falei sobre coisas que eu também não havia dito. Sobre como eu havia confundido estabilidade com presença. Sobre como eu havia assumido que tudo estava bem porque nada estava declaradamente mal. A gente parou de se perguntar de verdade como o outro estava, ela disse, numa dessas conversas. A gente parou de escutar de verdade as respostas quando perguntava, eu disse. Numa tarde, ela disse algo que ficou comigo de um jeito específico. Você sabe o que eu pensei quando vi aquela foto no grupo da família, ela disse. Me conta, eu disse. Eu pensei que eu havia desperdiçado 10 anos de um homem que me amava de verdade em busca de uma emoção que durou 8 meses e não deixou nada real, ela disse. E eu pensei que se você não sobrevivesse, eu jamais teria tido a chance de te dizer isso. Mas eu sobrevivi, eu disse. Você sobreviveu, ela confirmou. E eu descobri a verdade sobre o que eu havia feito exatamente, quando era tarde demais para desfazer qualquer coisa. Tarde demais para o quê? Eu perguntei. Para que você nunca soubesse, ela disse. Para que nada disso tivesse acontecido. Isso é diferente de tarde demais para qualquer coisa, eu disse. 6 meses depois do hospital, chegamos a uma decisão que nenhum dos dois havia previsto completamente quando tudo havia começado. Não voltamos ao casamento que havia existido antes. Decidimos construir algo que nunca havia existido antes. Com terapia de casal,
com conversas que deveriam ter acontecido anos atrás, com a clareza brutal de dois adultos que haviam passado por algo que revelou o pior de cada um de formas diferentes. Ela havia revelado sua pior versão na escolha que havia feito num hospital. Eu havia revelado minha pior versão nos anos de ausência emocional, que haviam criado espaço para que essa escolha fosse possível. Os dois precisavam trabalhar o que havia revelado, não apenas o que havia acontecido. Você consegue perdoar? Ela me perguntou, numa das sessões de terapia de casal. Eu fiquei em silêncio por um longo momento. Eu consigo entender, eu disse. Perdão completo é uma coisa que não acontece numa sessão de terapia. É uma coisa que se constrói ao longo do tempo, com ações e não com palavras. Você acredita que eu mudei? Ela perguntou. Eu acredito que você está mudando, eu disse. E mudando é mais honesto do que mudei, porque mudei sugere que o processo está completo quando nunca está. E você? Ela perguntou. Você também está mudando. Estou aprendendo a estar presente de um jeito que eu havia deixado de estar, eu disse. E isso também é um processo, não uma conclusão. Minha esposa escolheu o amante e me deixou na UTI. Quando descobriu a verdade, já era tarde demais. Tarde demais para desfazer o que havia acontecido. Tarde demais para que eu nunca soubesse o tamanho do que ela havia feito. Tarde demais para o casamento que havia existido antes sobreviver intacto. Mas não tarde demais para que dois adultos, com toda a dor e toda a honestidade que essa situação havia exigido, decidissem olhar de frente para o que havia levado a tudo isso, e tentar construir algo diferente. Não o casamento antigo. Não a ilusão de que nada havia acontecido, mas algo real, trabalhado, que carregava o peso do que havia acontecido como parte da sua estrutura, não como coisa escondida debaixo do tapete. Porque às vezes as coisas mais sólidas são construídas sobre o que sobrou depois que tudo que era frágil desmoronou. E o que sobrou, depois de um infarto e de uma traição e de escolhas que nenhum dos dois está orgulhoso, foi suficiente para continuar construindo. Por enquanto, um dia de cada vez.